Hoje a nossa conversa vai ser bem tranquila, bem rapidinha. Eu quero apresentar para vocês uma proposta de, de uma abordagem, né? Uma elaboração aqui de plano de aula que eu fiz para a gente nesse semestre. E eu queria passar com vocês para ver se vocês estão de acordo, o que vocês acham. E queria fazer uma proposta que foi uma proposta da coordenação de geografia, que é da gente usar uma ferramenta que chama Padlet. Ela é tipo um mural, né? Boa Esse noite, mural... Daniel. Boa noite, Cirlane, tudo bom? Tudo bem você? Tudo certo. E aí nesse Padlet a gente pode colocar alguns textos complementares, algumas coisas extras assim. Eu acho que agora assim a gente vai ter discussões que elas são muito ricas, muito bacanas. Então eu acho que algum material complementar, algum material extra pode ser muito bom, sabe? E o Padlet ele permite que a gente poste algumas coisas, que a gente poste nesse mural, que a gente comente. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ele funciona. Deixa eu compartilhar a tela. Hoje eu tô uma loucura, gente. Meu estágio terminou o treinamento. E aí foi a primeira vez que eu fui mexer nas coisas que eu tô mexendo sozinho. E aí, não apanhei, viu? Nossa senhora. O pessoal fala que geografia é fácil porque não faz geografia. Que mexer com esses mapas, igual eu tô tendo que fazer, tá sendo assim, uma surra. Mas esse Nada é aqui. fácil, né, professor? Oi? Nada é fácil, né? Isso é verdade. Aqui a gente tem o Padlet, gente. Eu já coloquei algumas coisas porque eu tô trabalhando nesse projeto aqui desde antes das nossas férias, né? Então aqui tem questão complementar sobre a uberização que a gente trabalhou, né? Então tem texto complementar, tem a reportagem que a gente assistiu, tem uma tirinha bacana aqui para ilustrar o conteúdo, e tem também um exercício que eu deixei aqui que vocês podem responder no próprio Padlet, se vocês quiserem. Se vocês aceitarem trabalhar com o Padlet, eu já envio o link para vocês e já vou deixando o material lá para vocês trabalharem. O que vocês acham? Vocês acham que é uma boa ferramenta? É mais fácil ou é mais complicado? Ah, você só precisa. Eu já ia perguntar. Vocês só precisam entrar na conta Google de vocês. Vai pedir só assim pra você entrar adicionando e-mail, né? Conforme vocês preferirem. E aí vai ficar. A gente não vai substituir o sala de aula, isso não vai substituir o WhatsApp. Isso aqui é só um complemento, né? Para quem quiser aprofundar em alguma coisa, quem quiser, né, fazer algum exercício extra, seria um complemento. Entendeu? O que vocês acham? Professor Daniel, eu, Rosângela, Hum, eu preciso deixar de ficar, porque eu não, essas coisas assim me complicam muito e eu eu não sei se entendo. eu vou dar conta, não. Eu até pensei na possibilidade de vocês acharem complicado. A gente pode Mas o outro, manter do o jeito que outro vai tá. continuar normal, né? Vai continuar normal. Isso aqui é uma proposta só da geografia mesmo. Talvez Ué, então, pra. se você quiser mandar para mim um link e tal, eu vou tentar. Eu vou fazer o seguinte então. Eu não vou disponibilizar muita coisa lá, não, mas eu vou colocar o link no grupo. Que aí quem quiser acessar, Ok. acessa. Quem achar que pode ser um complemento legal, pode dar uma chegada lá pra ver como é que tá bom? Então, Não vai tranquilo. mexer em nada, né, professor? Só vai acrescentar uma ferramenta a mais. Isso, não vai mexer em nada. Só essa ferramenta aqui que eu Ah, vou então, adicionar na nossa então disciplina. deixa. Quem conseguir acessar, bem. Quem não conseguir, fica só na sala de aula, fica É, com outro método, né? então tá bom, eu vou colocar o link lá no nosso grupo do WhatsApp. E eu vou colocar no sala de aula também. Vou deixar o link lá, quem quiser acessa, dá uma lida extra. Quem conseguir, se a gente conseguir, a gente mexe. Se não, Isso mesmo. vai no método tradicional. Então fica combinado assim, tá bom? Uhum. Então esse aqui é o nosso Padlet, ele é todo estilizadinho para ficar bonitinho para vocês. Ele tem alguns textos que são muito interessantes. Esse aqui é muito bom, é a uberização das relações de trabalho, ele aprofunda muito no que a gente conversou. Então ele é muito interessante, assim, ele é um complemento bacana. Eu acho que enriquece um pouquinho nossas discussões, sabe? Agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso cronograma.
Eu montei um cronograma, lembrando que nada aqui está fechado, né? Até porque a gente não tem como garantir que a gente vai ter todas essas aulas, que pode ser que surja algum tipo de projeto que a gente cumpra ou alguma outra coisa que demande o horário da geografia, que a gente vai colocar aqui também. Mas pelo menos a parte de população aqui, ó, que vai até a aula 8, eu quero muito passar com vocês, porque população é um tema na geografia que é muito importante, e que ele é muito interessante também, ele tá dando muito pano para manga, né? A gente tá em alta, né, com esse tema atualmente. Se vocês quiserem propor alguma outra coisa, principalmente as aulas de número 9 a 12, elas são um complemento, né? A gente está conversando sobre pandemia, a gente sempre dá um jeitinho de encaixar a questão da pandemia aqui nas nossas aulas. Então a aula 9 seria voltada para esse olhar da geografia, principalmente do que a gente chama de geopolítica para a pandemia, né? Então o que é geopolítica, como ela pode nos ajudar a entender os desdobramentos da pandemia no Brasil e no mundo, né? E outras questões. Mas antes da gente falar sobre essa minha proposta, vamos falar sobre, vamos desmiuçar um pouquinho essas aulas que a gente vai ter, né? Então a aula 1, que vai acontecer semana que vem, é população, é a introdução à população. Nessa primeira aula a gente vai fazer uma história das dispersões humanas, né? Então como é que o ser humano ele se dispersou pelo mundo. A evolução biológica mesmo, né? Como é que as espécies, né, elas foram evoluindo. E a estruturação da espécie humana em sociedade. Então aqui dentro vão entrar várias questões, né? Então como é que se formou essa sociedade que a gente tem hoje? Como é que apareceu, né, o que a gente chama de patriarcado? Quais foram os elementos responsáveis para a gente chegar onde a gente está hoje? Nessa introdução à população é muito importante, né? Senão os outros itens eles ficam meio perdidos aqui na nossa equação de população. Então é muito importante que vocês assistam essa aula, tá bom? A aula 2, indicadores populacionais. Aqui a gente vai ver um pouquinho sobre natalidade, fecundidade e mortalidade, né? Essas são algumas das componentes que ajudam a gente a entender a dinâmica populacional, né? Como é que a população funciona, como é que ela cresce, como é que ela diminui, né? A gente vai ver esses indicadores ao longo dos tempos. A gente vai ver as grandes epidemias e pandemias e seus efeitos nos indicadores populacionais. Então aqui a gente vai esbarrar na pandemia de Covid-19, né? Inevitavelmente, a gente vai esbarrar aqui. E a gente vai ver algumas outras que vieram antes. Por exemplo, a peste bubônica, né? Que dizimou 1/3 da Europa. A gente vai ver a gripe espanhola, né? E relacionar isso com a natalidade, a fecundidade e a mortalidade. Perfeito? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Para mim, não. Não. Tudo certo? Não, perfeito. Na aula 3, eu preparei uma coisa especial pra gente. É a que eu mais estou ansioso para trabalhar, inclusive. Estou muito animado, que eu acho que vocês, do jeito que vocês são espertos, vocês vão render umas discussões muito boas aqui. Aqui a gente vai ver o último indicador populacional, que é a migração, né? Geralmente é uma coisa que se fala muito na geografia, é sobre como que a nossa formação para trabalhar migrações ela é limitada, né? Então ela não é aprofundada o suficiente, ela tem alguma defasagem, né? Então eu vou trazer um olhar para as migrações que ela é crítica, né? Ela é crítica, ela é completa. Então a gente vai ver as grandes dispersões humanas por motivos violentos, por motivos de guerra, de fome, de escassez de alimentos, né? E seus efeitos na dinâmica populacional. Então como é que essas migrações elas alteram os movimentos, né? E a dinâmica da população. A gente vai ver os tipos de migração, que tem alguns tipos principais, né?
e a crise da migração no século XXI, né? Então a gente vai ver como é que a gente está nesse ponto em relação aos movimentos no espaço, né? Se tem aí uma crise, né, com as grandes migrações que ocorrem, principalmente por causa de conflitos, né, de perda do espaço, de conquista de territórios, de guerra, de violência, de fome, né? Então é uma aula que eu estou muito ansioso, eu acho que a gente vai trabalhar isso aqui e vai tirar de letra. A aula 4 a gente vai ver teorias da população, que são algumas teorias que ajudam a gente a entender a dinâmica, né, e que explicam alguns movimentos, né? Então, ampliação da população, por que a população cresce, qual é a relação disso com países que ficaram chamados terceiro mundo, né? Que são países pobres, se existe alguma relação mesmo ou se não. E aí a gente vai trabalhar com Malthus, Marx e o neomalthusianismo, né? Eles são as principais teorias a respeito da população. É o que a gente vai ver na aula 4. Então a gente vai ver o controle sobre a sexualidade, né, as políticas de redução da natalidade. A gente sabe que existe o controle da natalidade, né, do nascimento, da gravidez, ele parece ser uma coisa muito distante de nós, né? Quando a gente ouve falar de controle da natalidade, de nascimentos, controle sobre a reprodução, a gente pensa muito na China, né, pessoal? Mas existem políticas concretas aqui no Brasil. Existem movimentos enormes que falam da redução da natalidade como um aspecto importante para o desenvolvimento humano, né? Então a gente vai trazer esse olhar, né? De que forma que essas políticas malthusianas e neomalthusianas elas se configuram atualmente, né? Aula 5. Boa noite, pessoal. Boa noite. Aula 5. IDH e índice de Gini. O IDH é o índice de desenvolvimento humano. E o índice de Gini é um índice que ajuda a gente a entender concentração de renda, né? Então, quanto mais dinheiro está concentrado na mão de uma população menor, né? Então, a concentração de renda é medida pelo índice de Gini. Isso aqui vai ser fundamental para a gente conversar sobre o próximo tópico, né? Que a gente já entra com essa contextualização pesada da pandemia, da relação da pandemia com a população, que vai ser na aula 6. Desculpa, índice de quê? Oi? A quinta aula vai falar sobre índice de quê? De Gini. G-I-N-I. Isso. G-I-N-I. E na população, na aula 6, população e pandemia. Então, o que a pandemia de Covid-19 está acarretando em termos de indicadores? Então, se ela está atuando aí em cima da mortalidade, da natalidade, da migração, né? Seus efeitos no índice de desenvolvimento humano. E é muito interessante trazer essa perspectiva aqui, eu já vou adiantar para vocês, que o índice de Gini, né, que mede a concentração de renda, ele deu uma piorada assim, significativa durante a pandemia, né? Então os ricos ficaram mais ricos, né? Estão concentrando mais dinheiro em comparação com antes da pandemia. Na aula 7, para a gente encerrar... A 6? Oi? A 6 agora? Não, a 6 eu falei, a população e pandemia aqui, ó. Ah, desculpa. Isso. A aula 7, economia, política e pandemia. Então aqui a gente vai se debruçar em cima de algumas questões assim, em respeito de como que a pandemia ela influenciou na economia do nosso país e do mundo, né? Então o auxílio emergencial, como ele funciona, por que ele é importante, né? Esses desdobramentos na pandemia, na economia e na política. Então o agravamento do quadro político, como ele se relaciona com esse quadro de pandemia, né? E essas questões a respeito da piora da qualidade de vida, né? Essa aqui é muito introdutória para essa minha próxima proposta aqui, que vai acontecer a partir da aula 9. A aula 8 eu resolvi fazer uma coisa que a gente não fez semestre passado, mas que eu acho que vai ser muito bacana, que vocês vão gostar bastante, que é uma revisão, né?
Então a gente vai pegar os exercícios, ao todo vão ser 7 atividades que a gente vai distribuir esse semestre, igual tá aqui. E aí nessa primeira parte de população, na aula 8, a gente vai fazer essa revisão. Então a gente vai pegar e vai trabalhar alguns exercícios, né? A gente vai pegar os exercícios, vai corrigir, a gente vai revisar, a gente vai fazer alguns outros. Tudo relacionado a essa parte de população. Então, principalmente para quem quer fazer Enem, para quem quer prestar algum vestibular, essa aula aqui é importantíssima. Importantíssima. Então, por favor, participem, façam os exercícios, para vocês trazerem dúvidas, para vocês trazerem questões que vocês queiram trabalhar nessa aula de revisão. Algum comentário, gente? O que vocês acharam? Gabriel, tem jeito de você ampliar essa tela aí? Por favor? Tem. Eu achei top, professor. No... Vocês gostaram? Alguma sugestão? Algum tema que vocês já tenham visto que vocês queiram trabalhar? O que vocês acharam? Oi, professor. Vai mandar lá pra gente essa Por folha? favor. Vou postar lá no Google Classroom pra gente. Vai falar, William? Começa a partir da próxima aula? Como é que é? Isso, começa a partir da próxima aula. Se vocês quiserem, a gente já pode introduzir um pouquinho de população hoje. Falar por alto, assim, algumas questões, fazer um pequeno debate. Mas o meu plano é pegar pesado a partir da semana que vem, sabe? E aí a gente pega essa questão da história das dispersões, da evolução e estruturação da espécie humana em sociedade, pra gente já dar início a essa discussão. Alguma sugestão, gente? Vocês acham que tem alguma coisa que vocês gostariam de trabalhar, que não está contemplado aqui? Algum tema com relação à população que vocês acham bacana, que vocês já viram em algum lugar, algum noticiário, viram em algum ano passado? Alguma questão assim que vocês acham interessante? Oi? Professor, Oi? sua internet tá caindo aí? A aula tá saindo toda picada aqui pra mim, eu não tô entendendo nada. Pra mais alguém tá picado, gente? A sua tela tá sumindo, professor, de lá em cima. Ah, não, mas a tela tá sumindo porque eu vou na página do cronograma e na página de vocês. Mas pra mim aqui não foi só a tela, não. Tá A aula mesmo. normal, viu? Tá normal? Pra mim, sim. Pra mim também. Quando você tava apresentando, falando, pra mim saía tudo picado. Ué, esquisito. Tenta E a entrar, primeira aula não tava assim. tenta entrar e sair de novo da reunião pra ver se dá certo, Eliana. E aí, gente, o que vocês acham? Vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de trabalhar? O que vocês acham? Ô, professor. Pode falar, Boa oi. noite. Primeiro eu entrei agora mesmo aqui, eu entrei agora mesmo. Aí eu vi aí agora, isso aí é o cronograma que vai ser das aulas que você vai dar? Isso, É isso? exatamente. Exatamente. Ah, tá. Aqui a gente tem o cronograma de 12 aulas, né? Pode ser que tenha alguma alteração, acrescente alguma, ou então alguém precise pegar o horário para fazer alguma coisa, tem algum tipo de projeto. Então, assim, eu deixei esse aqui aberto, reduzindo para menos um pouquinho, mas o plano é esse aqui. Mas vocês podem sempre opinar, se vocês quiserem que acrescente alguma coisa a respeito do tema que vocês queiram trabalhar, a gente pode encaixar também. Tá bom? Eu gostei muito desse plano de aula. Também gostei. Vocês estão satisfeitos? É, bom. Então, gente, a partir da aula 9, aí a gente começa o encerramento do ano, né? Então, começando o encerramento do ano, a gente vai trabalhar a questão da geopolítica da pandemia, né? Que é um tema que eu tô falando com vocês que eu tô a fim de trabalhar com vocês desde o início do ano, quando a gente entendeu um pouquinho sobre o objeto de estudo da geografia, né? Que vocês viram muita relação com a saúde aqui dentro. Então, a gente vai começar a trabalhar essa geopolítica da pandemia. A primeira questão que a gente vai trabalhar é uma introdução, né? A gente vai pegar alguns conceitos que são chave, assim, para a gente entender essa geopolítica, como é que ela funciona, qual é a relação dela, né, com a vacinação, com a pandemia. Então a gente vai estruturar, né? Então a gente vai entender as divisões
dos países, a gente vai entender, por exemplo, por que algumas pessoas usam o termo desenvolvido, subdesenvolvido e em desenvolvimento. A gente vai entender por que essa relação ela é importante para a gente entender essa distribuição de vacinas no mundo, né? E qual que é o desdobramento dessa política na pandemia do Brasil, né? Como é que ela está funcionando aqui, por que é diferente dos outros países. E aí, na aula 10, a gente vai trabalhar o início da pandemia, as medidas restritivas, o isolamento e o lockdown, principalmente. A gente vai discutir esses três aspectos e a gente vai conceituar um pouquinho, né? Por que isolamento é diferente de lockdown? Por que quarentena é diferente de lockdown? Né? E a gente vai ver esse tipo de medida adotada no mundo, né? Então, como é que foi adotado em alguns países que a gente considera desenvolvidos, né? Por que lá eles adotaram o lockdown? Por que aqui no Brasil esse lockdown não aconteceu, né? Ele ficou a cargo de cidades, de municípios, de estados e não aconteceu no nível, né, maior. Como é que isso influenciou também nas mortes, né? Por que tantas pessoas morreram assim? Será que poderia ter sido evitado? Na aula 11 a gente vai trabalhar o Brasil na pandemia. Então a gente vai ver o que é a famosa imunidade de rebanho, que eu sei que vocês andam ouvindo muito falar aí no noticiário, né? Principalmente com a CPI da Covid. Aqui a gente pode também encaixar o que é uma CPI, né? Trabalhar o que é uma CPI, por que ela está acontecendo, né? Como é que ela funciona, como é que é a dinâmica dela, o papel do Estado no controle da Covid-19, e aqui dentro entra uma conversa muito importante, né? Que é o que é Estado, né? Então a gente vai ver diferentes concepções do que é Estado, né? E como é que esse Estado ele tem um papel ali no controle do Covid-19. E a gente vai fazer um panorama do país em comparação com o resto do mundo, né? Então a gente vai olhar como é que estão as mortes no Brasil, o passo da vacinação, como é que ela está funcionando, né? Por que tem país que está tão, né, avançado nesse quadro em comparação ao Brasil. E por fim, na aula 12, a gente vai trabalhar a geopolítica da vacina. Então a gente vai ver a corrida pela vacina que se estabeleceu entre os países, a vacinação, a concentração de vacinas em determinados lugares do mundo, né? Então por que quando, por exemplo, a gente pega a Europa e a gente pega a América Latina, o passo da vacina aqui está tão desigual, né? É aqui que a gente vai entender como é que acontece essa concentração, né? E a gente vai trabalhar um aspecto muito importante, tanto para a sociologia quanto para a geografia, que chama Sistema Mundo, né? Então esse Sistema Mundo é resultado da globalização, né? Não é possível a gente pegar o Brasil e tirar ele da equação e estudar ele sozinho. A gente tem que entender esse Brasil a partir de um cenário que é mundial, né? Então aqui a gente vai fazer essa análise da geopolítica da vacina, das atitudes tomadas em relação à vacina, da governança estabelecida pela vacina, né? E aqui, se a gente sobrar um tempinho, a gente faz uma revisão também. Aqui dentro desse espaço a gente vai ter menos atividades, né, do que em relação à população. E esse tema aqui vai ser especialmente importante, pessoal, para quem vai fazer Enem ou outros vestibulares e tem redação, né? É muito importante a gente entender esses temas para caso alguém chegue no vestibular e acabe se deparando com uma redação sobre pandemia, né? Então, por isso, esse foi um dos motivos do porquê que eu resolvi encaixar esse tema, especialmente no final, para ficar mais fresco na cabeça de vocês, né? E aí a gente pode encaixar aqui no final uma revisão para a gente entender algumas questões que foram trabalhadas, reforçar algumas outras questões e fazer exercícios sobre o tema. O que vocês acharam, pessoal?
Para mim tá Professor, ótimo. tem alguma coisa movimentando aí atrás de você? Oi, Cris. Tem alguma coisa movimentando atrás de você? Tem minha gatinha. Ai, eu tô vendo. Sei lá. É minha gatinha. Tá ali parada. Gabriela, Pode falar, você vai Carmita. mandar esse monograma pra Vou. gente? Eu vou colocar ele lá no Classroom pra vocês, tá bom? E aí no sala de aula e no WhatsApp vou mandar também. Que aí quem tá sem acesso ao sala de aula consegue acessar via WhatsApp. Gente, então vamos Ele vai fazer. até o final do ano, né? Oi? Ele vai até o final do ano, né? Isso, até o final do ano. Até o final do ano. Isso assim, né, gente? É considerando que a gente consiga completar ele assim, fechadinho. Minha expectativa é essa, né? Se tiver algum contratempo, a gente vai fazendo encaixe, se necessário a gente repõe a aula também. Aproveitando que agora vocês não têm mais horário na sexta-feira fixo, né? Se for necessário, eu pego algum horário pra gente completar alguma coisa, assistir alguma aula que estiver atrasada. Porque eu acho que esse cronograma, ele, né, tá estruturado assim de uma forma que a gente entenda criticamente as questões sobre a pandemia e que também vocês sejam capazes de responder algumas questões de geografia, né? Então, gente, 30 minutos para o término da aula. Vocês querem conversar um pouquinho de população? Eu acho que vai ficar um pouquinho corrido, mas se vocês acharem que dá tempo, a gente conversa um pouquinho. O que vocês acham? Ou vocês preferem deixar para semana que vem? Mas isso aí já está valendo aula? Oi? Já é valendo aula? Se a gente for trabalhar agora, já é considerando a aula de semana que vem. Ah, não. Aí, quando chegar a semana que vem, a gente não está lembrando mais. Deixa pra semana que vem, Vai então. começar o conteúdo semana que vem, professor. Então tá bom, Não. gente. Como vocês acharem melhor. Pega fio, né? O negócio é o seguinte, mas pra gente fazer isso, a gente vai fazer o seguinte combinado. Eu vou escrever um texto. Eu não gosto muito de pegar na internet, eu prefiro produzir eu mesmo. Eu acho que funciona melhor. Então eu vou escrever um texto sobre esse tema introdutório de população. E todos têm que ler esse texto para semana que vem. Tá bom? Podemos combinar assim? Beleza, pessoal. Combinado. Mas aí tem que ler mesmo, gente. Não pode chegar sem ter ele lido. Tá bom? Viu? Combinado. Então tá bom. Então vamos lá descansar. Eu vou fazer minha jantinha agora, que minha cabeça tá até doendo tanto que eu trabalhei hoje. Eu também vou jantar. Então semana que vem a gente retoma, tá, pessoal?